Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente estar falando aí do Palmeiras. Palmeiras que na última rodada empatou com o Corinthians, 1-1, na Neoquímica Arena. E hoje, né, no caso, o Andréas Pereira esteve no CT do clube, vestiu a camisa e já conheceu as estruturas. Inclusive, ele elogiou as estruturas do Palmeiras. Vou estar trazendo tudo após o debate aí. Debate trazendo as informações do Palmeiras, primeiro do Andréas Pereira e depois trazendo aí o Nicolo Elia Júnior falando sobre o Vitor Roque e os números do atacante. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras, principalmente do Andréas Pereira. Boa tarde para você também, Marcelo. Um abraço para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. Andréas Pereira, principal reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, já está no Brasil. Ele chegou ontem à noite no Aeroporto Internacional de Guarulhos, veio em um voo fretado e não teve contato com a imprensa. Hoje ele veio aqui na Academia de Futebol, fez avaliações funcionais, já está inscrito no BID e pode até mesmo estrear contra o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deve ser apresentado aqui na Academia de Futebol com entrevista coletiva até a semana que vem. Lembrando que o Palmeiras pagou 10 milhões de euros ao Fulham da Inglaterra para trazer o jogador, que tem contrato até 2028. E se o Palmeiras tem trazido muitos jogadores, também tem faturado com a venda de atletas. Ontem mesmo, o Palmeiras faturou um dinheiro bom em duas transferências. Primeiro vendeu o atacante Thales, de apenas 20 anos, que era da base do Verdão, fez até algumas partidas pelo profissional, ao Almeria, da segunda divisão da Espanha. Faturou 40 milhões de reais e também manteve um percentual. Além disso, o Kevin, atacante formado na base do Verdão, que estava no Shakhtar Donetsk, foi contratado pelo Fulham da Inglaterra. E o Palmeiras, como tinha 12% dos direitos econômicos do jogador, faturou cerca de 30 milhões de reais. Lembrando que o Palmeiras, nesse ano também, contratou muitos atletas. Foram 12 jogadores contratados até o momento, gastou cerca de 688 milhões de reais. O Palmeiras, que está de folga, se reapresenta apenas na quinta-feira e não terá 5 jogadores que estão servindo as seleções na data FIFA. São eles o Piquerez e o Martínez, que estão no Uruguai, o Sosa e o Gustavo Gomes, no Paraguai, além do Flaco Lopes, que serve pela primeira vez a seleção argentina. Volto com você, Marcela. Para Palmeiras, porque aí é mais tranquilo, não é, Vlad? O Andréas Pereira já chegou, já está inclusive registrado no BID, ou seja, já pode jogar assim que o campeonato voltar. Exatamente, Bruno. O Palmeiras vive uma situação muito tranquila em relação a essa parte. O Andréas Pereira desembarcou ontem à noite no Aeroporto Internacional de Guarulhos, veio num voo fretado, não teve contato com a imprensa. Jogador de 29 anos, veio do Fulham. O Palmeiras pagou cerca de 10 milhões de euros para contratar o jogador, que está na academia fazendo avaliações funcionais. Como ele já está no BID, você mesmo disse, ele pode jogar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro ou ser preparado justamente para o duelo das quartas de final da Libertadores. E se o Palmeiras contrata jogadores, também vende e ganha uma grana muito boa. Ele vendeu o Thales, atacante da base, que teve algumas participações no time profissional, ao Almeria, da segunda divisão da Espanha, por cerca de 40 milhões de reais. E também faturou com uma cria que não pertence mais ao Palmeiras, estava jogando no Shakhtar Donetsk, o atacante Kevin, que foi vendido para o Fulham. Como o Verdão tinha uma participação de 12% nos direitos econômicos do jogador, faturou 30 milhões de reais. O Palmeiras, que hoje está de folga, se reapresenta apenas na quinta-feira de manhã, não terá 5 jogadores durante a data FIFA. São atletas que estão servindo às seleções nacionais. Casos do Piquerez e do Martínez, que estão com o Uruguai, o Sosa e o Gustavo Gomes com o Paraguai, além do Flaco Lopes, que serve à seleção argentina. Volto com você, Bruno. Tá bom, Vlad, obrigado, viu? É isso, Palmeiras também com seus selecionáveis. Agora atenção, hein? Vou chamar o Pedro Henrique Torre, porque quem diria, hein, Pedro Henrique? Que o tempo inteiro está com a corda no pescoço, vendendo almoço para pagar jantar e que estava numa situação infinitamente mais delicada. Abel Ferreira não teve capacidade de mostrar ao seu time que a imposição tinha que acontecer dentro das 4 linhas e não é com marcação alta, é com imposição
técnica, é com modelo. Era isso que o Palmeiras deveria ter feito para ser mais eficiente e não ter deixado sobre a mesa 2 pontos importantíssimos que seguramente vão fazer falta, Nicola. É assim, Elia, eu não consigo cravar que o Flamengo na Neoquímica Arena vence o Corinthians, embora seja uma tendência. Mas ontem, mais do que o Campeonato Brasileiro, estava em jogo o moral do Palmeiras contra o principal adversário. O torcedor do Palmeiras até pode ter rivalidade com o São Paulo, mas é com o Corinthians que o bicho pega. E numa temporada em que o Palmeiras investiu 703 milhões de reais com 12 reforços, enquanto o Corinthians não gastou absolutamente nada com míseros 2 reforços, o Angeléri e o Vitinho que chegaram de graça, o Palmeiras tinha a obrigação de sobrar contra o Corinthians. E tudo que a gente não viu foi isso. Foram 7 confrontos, daqui a pouco a gente até traz os números, mas 2 eliminações, uma perda de título no Campeonato Paulista, queda nas oitavas de final da Copa do Brasil e um retrospecto negativo. Então, pro Palmeiras ontem era questão de honra, de terminar esse ciclo de jogos contra o Corinthians na temporada vencendo. E mais uma vez o Palmeiras tropeçou. Contra o Corinthians todo com problemas, desfalques, lesões. O único trunfo do Corinthians ontem era jogar dentro de casa. Então, a convicção que eu tenho é de que o Palmeiras sai derrotado desse clássico, nem tanto pelo brasileiro, mas por não ter conseguido vencer mais uma vez seu grande rival. Faltou gestão pro Abel, Ana? Faltou vitória, capacidade de superar o Corinthians, que é o seu algoz. Foi muito bem falado pelo Nicola. Eu apostei no Palmeiras, assim, tive no programa do Datena no final de semana e falei que pelo momento o Palmeiras seria melhor e provavelmente iria buscar essa vitória na Neoquímica Arena, até como um gosto de revanche em função das 2 quedas que teve, não só no Campeonato Paulista, mas na Copa do Brasil, mas não veio. E o Abel, ele fala na sua entrevista, né, que o Corinthians contra o Palmeiras é um time diferente e acho que agora talvez ele entenda o que significa para o paulista esse grande clássico Corinthians e Palmeiras. O Abel tem uma mania de falar que os times, quando vem o verde pela frente, se superam, que os times jogam mais contra o Palmeiras. Quer dizer que, então, o Corinthians joga contra o Flamengo, não se supera. O Corinthians joga contra o Atlético Mineiro, não se supera. O Corinthians só se supera quando joga contra o Palmeiras. Não é bem por aí. Talvez falte ao Palmeiras capacidade de entender o que é que precisa fazer para derrotar o time do Corinthians. Abel Ferreira fala para você. 2 pontos importantíssimos. Olha o retrospecto do derby. Temporada só de 25. Campeonato Paulista, fase de grupos. Palmeiras 1, Corinthians 1. Depois Paulistão, final, jogo de ida. Palmeiras 0, Corinthians 1. Depois Paulistão, final, jogo de volta. 0-0. Aí, Brasileirão, terceira rodada. Foi a vitória única do Palmeiras esse ano, 2-0 contra o Corinthians. Depois, Copa do Brasil, oitavas de final, 1-0. E aí, jogo de volta, Copa do Brasil, Corinthians 2-0. E finalmente, nesta rodada de ontem, Corinthians 1, Palmeiras também 1. Significa que o Palmeiras não sabe jogar contra o Corinthians? Significa que o Corinthians se supera contra o Palmeiras? Esses números mostram o quê? As 2 coisas, Elia. O Palmeiras tem tido dificuldade. Me chamou a atenção o Abel admitir que já esperava por esse tipo de jogo, que foi dessa maneira que o Corinthians fez as outras partidas e ele não conseguiu apresentar nada além do que já se imaginava. O melhor dos cenários para um técnico, Elia, é quando esse técnico se depara com um adversário que entra em campo exatamente como o técnico havia programado e planejado a semana. Então o Corinthians não trouxe nada de novo e ainda assim você teve dificuldade. Isso diz bastante sobre o Palmeiras, mas diz também sobre o Corinthians. Você disse agora há pouco, mas o Corinthians só consegue fazer jogos bons contra o Palmeiras. Esse Corinthians versão 2025 é um Corinthians que escolhe jogos. É um time de 1-11 bom, o elenco bastante desigual. E em partidas específicas eu vejo o Corinthians fazendo grandes jogos. Se eu fosse corintiano, eu estaria bem chateado com o time. Porque esse grupo que escolhe jogos, esse time não representa bem o seu torcedor. Porque ele entra na preguiça, na nhaca em várias partidas. Esse aqui com o Palmeiras, esse aqui em decisão de Copa do Brasil, esse a gente vai jogar vera. Não é assim que eu gostaria de ver meu time jogando. Mas é assim que o Corinthians tem funcionado nessa temporada. Não concordo com nada que você falou. O Corinthians não escolhe adversário, muito pelo contrário, não escolhe jogo, não escolhe. O que acontece é que o time do Corinthians, a única verdade no que você falou é o 1-11 do Corinthians é muito bom. O elenco do Corinthians é mediano para fraco.
Então não é que você escolha o jogo ou escolha o adversário, é que o seu elenco é fraco. Você não vai me convencer, ninguém vai me convencer que o Guinegão é centroavante para ser titular do Corinthians. Ninguém vai me convencer que o Kaique tenha que ser atacante do time do Corinthians. Mas são duas boas promessas, Elia. Mas de promessa o inferno está cheio. É mesmo? Nós precisamos de tempo. Não são promessas do padrão do Endrick, não são promessas do padrão do Estevão. Então, quando você é uma promessa com 18 anos e você precisa de step by step, você precisa de degrau por degrau. Principalmente quando você não é o Endrick e quando você não é o Estevão. E nenhum dos dois sequer é perto do que é o Estevão e perto do que é o Endrick. Então, você precisa de tempo. E aí você não tem o Yuri Alberto e você quer achar que pode jogar com o Guinegão na mesma condição. Não estou dizendo que o garoto não tenha que ter oportunidades. É óbvio que tem que ter oportunidades. Mas você não pode cobrar dele a mesma vantagem, a mesma capacidade que você vai cobrar do Yuri Alberto. Você não pode cobrar de um Martínez o mesmo que você cobra do Garro. Você não pode cobrar... ontem a gente viu, é impressionante quando você coloca João Pedro Tchoca e quando você coloca o Kaká. É assustador. É de amedrontar. Você só pode colocar Kaká e João Pedro Tchoca quando você já tem Gustavo Henrique e já tem o André Ramalho. Aí você fica com 5 na linha de trás. Foi o que em algum momento o próprio técnico Dorival Júnior fez. Por quê? Porque ele sabe da incapacidade defensiva do seu time, da falta de qualidade. Então, não é que você escolha, é que você é ruim. Quando você não tem os seus titulares, o time do Corinthians é ruim. Então, eu acho que a gente tem que tirar aí o chapéu ontem para o técnico Dorival Júnior, que entendeu a dificuldade do Corinthians e a pouca qualidade do seu elenco em relação ao elenco muito mais virtuoso que é o do Palmeiras. É por aí, Ana? Concordo contigo em relação a isso, visto que no início da partida, né, o primeiro gol saiu de uma situação de penal por uma fragilidade do sistema defensivo do Corinthians. Acho que esse é um ponto importante da gente trazer. Mas também eu fico com esse mesmo questionamento que você, Elia. Como que pode um elenco tão poderoso como o do Palmeiras não conseguir superar esse elenco frágil do Corinthians? E aí, acho que o 12º jogador, eu já fiz jogos do Corinthians jogando em casa, faz a diferença, porque o jogador acaba tendo uma atitude e um ímpeto diferente para segurar o talento dos jogadores palmeirenses. Tela do Vitor Roque para você, que começa a valer 152 milhões de reais. Já? 13 jogos, 12 como titular, 4 assistências, 4 gols. Ele precisa de 116 minutos para ter uma participação em gol. Finalização, ele teve 16 finalizações, passes decisivos 15, dribles certos 21, duelos ganhos 71, faltas sofridas 38. Ou seja, ele é primeiro ou segundo colocado do elenco nos quesitos mais importantes. O pós-Copa do Mundo de clubes dele é bem bom, Elia. Eu acho que passa por uma série de motivos. O principal, confiança. Jogador de futebol depende demais de acreditar em si. E quando você chega num clube custando 150 milhões, um ponto de interrogação enorme se submete ou se traduz nesse jogador. E aí, 1, 2, 3, 4 partidas sem gol, e ele passou por períodos sem gol no Palmeiras, vão gerando essa desconfiança, essa falta de convicção até no próprio jogador. Eu acho que o encaixe com o Flávio Lopes ajuda o Vitor Roque, porque ele não é um centroavante típico, aquele cara que fica dentro da área só para guardar a bola. Então tem alguém que troque de função com ele, e acho que o Flávio e o Vitor se encaixam bem, isso permite ao Flávio Lopes, ao Vitor Roque sair mais da área. O Vitor combate, o Vitor é aguerrido, o Vitor... Eu só discordo de você de achar que ele já vale os 150 milhões. Eu acho que ele tem que continuar se provando. Mas o Vitor Roque, para mim, hoje, pós-Copa do Mundo, é o principal jogador alviverde. Ambiente. Acho que o segredo do Vitor Roque é o ambiente. Ele voltou para casa, ele não foi feliz na Europa, quando volta viveu o processo de adaptação, de ajuste, e você vê que a cada jogada de efeito, a cada cobrança de falta, ou até mesmo de tiro de canto, na cobrança de pênalti, como o elenco abraça, como recebe. E assim, um jogador feliz, confiante, como foi dito, não tem como dar errado, Elia. A chance é muito maior. Para você, Flamengo... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras, Vitor Roque, que deu uma melhorada boa aí nos últimos jogos, fazendo seus gols, cresceu muito de produção o atacante palmeirense. Agora deixa eu trazer aqui notícias do Verdão. Tá aí, ó, camisa 8 e sonho
de Copa do Mundo. Veja como foi o primeiro dia de Andréas Pereira no Palmeiras. Então tá aí o Andréas Pereira, vestiu a camisa lá no CT, conheceu as estruturas e elogiou muito as estruturas do Palmeiras, que é nível europeu. Olha aí, ó, Andréas Pereira se apresenta ao Palmeiras, elogia estrutura e se diz pronto para jogar. Estou preparado, meia. Tá aí com a camisa do Verdão, tá muito feliz o Andréas Pereira. Trazer mais uma matéria. Palmeiras sai satisfeito com o desempenho na janela de transferências. No último dia da janela de transferência, no caso hoje, o Palmeiras chega após ter feito o maior investimento da sua história. Ao todo, o clube gastou quase 700 milhões em reforços, tendo trazido Paulinho, Vitor Roque e Andréas Pereira como nomes de peso. Então tá aí o Palmeiras, maior gasto da história, 700 milhões em contratações o Verdão fez aí. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.